Olá pessoal, estamos aqui no canal Semeando Vida, aqui para contar um pouco do meu testemunho, né? Aqui resumir um pouco da minha história, do que eu passei com Deus, do que eu passei no mundo, na destruição. Eu vou tentar começar a falar do começo da minha vida, lá onde eu nasci, no Ceará, começou tudo ali. Eu acho que eu não vou pôr a culpa nos meus pais, da minha família, porque eu tenho que chamar a responsabilidade para a minha vida. Só que de uma coisa é certa, a influência, ela ajuda e muito, a influência das famílias, da mãe, do pai. Eu vou contar algo que eu passei, não é algo que eu ouvi, é algo que eu passei na minha vida. Ou seja, quando eu ainda pequeno, eu ainda me lembro, o meu pai e a minha mãe, eles chegaram a se separar. Até hoje eu não sei o motivo, estão separados até hoje, mas graças a Deus, mesmo eles separados, eles sempre tiveram uma convivência. Mas eu creio que começou tudo ali, pai separado, mãe separada, e aí eu ficava um tempo na casa da minha mãe, um tempo na casa do meu pai, um tempo na casa da minha avó, e aí o meu pai e minha mãe trabalhando muito, e aí eu comecei a ficar na casa da minha avó. E aí naquelas amizades, na influência, comecei a ficar muito tempo na rua, conhecendo certos tipos de pessoa, amigo, a qual o amigo, dependendo do amigo, se você não souber escolher, ele influencia e muito. Por que eu falo isso? Porque aí começou na minha família, a qual muitas pessoas da minha família teve problema com álcool. Até hoje, a pessoa que teve problema com droga na minha família só foi eu mesmo, mas com álcool, com bebida, as minhas pessoas tinham, a qual o meu pai, a minha mãe sempre bebiam, a qual faziam festas em casas. E aí eu comecei a pegar restos de bebida dentro de casa que sobrava, escondido, comecei a provar, comecei a beber e comecei a gostar, eu ainda pequeno. E aí eu comecei a sair na rua para ficar amigo de algumas pessoas. E eu ainda me lembro até hoje, em uma rua chamada P7, no Ceará. Eu estava juntamente com um amigo meu conversando. E ali naquela época eu bebi escondido ainda. Minha família não sabia, amigos não sabiam. E aí ele me ofereceu um pouco de bebida, eu bebi. E aí ele me ofereceu um pouco de droga, de cocaína. E ele falou para mim assim: olha, José, essa cocaína aqui, se você usar ela, se você cheirar ela, você não fica bêbado. E aí despertou a curiosidade, né? De provar aquela cocaína. E aí ele foi lá, preparou, colocou um tiro para mim, um tiro para ele, assim como nós conhecemos, né? Uma carreira. E aí eu provei. Depois daquele dia, eu creio que eu me apaixonei pela cocaína. Me apaixonei de uma tal forma que não era ele que vinha atrás de mim, mas eu já ia atrás dele no intuito de usar a cocaína. E assim foi, começou com a ilusão: não, vou só usar o final de semana, só vou usar quando eu beber, porque eu vou usar a cocaína para mim não ficar bêbado. Só que era ilusão. Eu vou usar a cocaína porque vai adormecer a minha língua, adormecer a minha boca. Eu vou usar a cocaína porque certos tipos de meu amigo usa. E começou assim, só no final de semana. E eu achando na minha mente que eu estava tendo o controle ali dela ainda. Só que aí eu comecei a trabalhar com meu pai, a qual ele tem uma oficina de moto até hoje, que arruma moto. E aí comecei a trabalhar com ele. E dentro desse emprego, ele, como por causa da bebida, ele saía para almoçar, demorava a chegar, demorava, às vezes nem ia, e eu comecei a trabalhar com ele e tomar conta da oficina. Só que comecei a conhecer outras pessoas também, que iam arrumar moto lá, umas pessoas que trabalhavam na loja. E aí eu conheci um homem chamado Samuel, que hoje ele é falecido. E aí conheci esse rapaz, a qual ele também usava cocaína. E aí comecei a se envolver com muitas pessoas desse tipo, pessoas que usavam, pessoas que bebiam muito. E esse rapaz, a qual trabalhava na loja, a qual a loja não era do meu pai, mas a oficina era. E aí esse rapaz começou a roubar nessa loja. E eu comecei a ficar junto com ele, ou seja, encobrindo aquele roubo dele, guardando coisas. Para que a gente roubava
ia lá, trocava por cocaína ou vendia, e aí usar junto eu e ele. Só que aí um certo tempo eu continuei trabalhando na oficina do meu pai, só que esse rapaz ele saiu da loja e começou a virar traficante. Só que lá onde eu morava, lá é diferente. Lá as pessoas ligam e você vai entregar aonde a pessoa estiver. A droga, a cocaína, o crack, a maconha. E aí eu comecei a andar com esse rapaz que estava fazendo esse tipo de coisa. E aí já não estava trabalhando mais. Ou seja, me iludindo. Só que eu não era nada, só que ele começou a crescer no mundo do crime. Só que só em o fato de eu andar com ele, as pessoas já estavam me olhando diferente. Só que eu não era nada, eu só fazia apenas fazia o que ele mandava, estava junto com ele porque ele pagava tudo, me levava para certos lugares. Então eu comecei a me envolver com esse certo tipo de pessoas. Então é por isso que eu falo, dependendo da amizade, lógico que as escolhas estão na minha mão, a escolha foi minha. Só que dependendo da pessoa que você anda, ela pode influenciar e muito. E através, eu creio, desse canal, isso é também um alerta para um pai, para uma mãe, para um jovem que vai ouvir esse testemunho, ou seja, ver aonde o seu filho está e ver aonde o seu filho está andando e a influência que você está dando para os seus filhos. É isso que eu falo, eu vou repetir de novo, que a culpa não é do meu pai, a culpa não foi da minha mãe. Só que de um certo lado teve a influência. Eles bebiam, minha mãe bebia, meu pai bebia, minha família bebia. E eu comecei ali a provar um pouco escondido. Eles começaram a me levar para as festas, a qual eu via pessoas bebendo. E comecei a achar normal. E ali comecei a me envolver com essa pessoa, a qual comecei a fazer alguns corre para ele. E ele começou a crescer e eu do lado dele. Só que ali na região da minha cidade, que é Barbalha, Ceará, é muito pequena, então todo mundo se conhece. E aí um certo dia, eu ainda me lembro hoje, que eu cheguei em casa, morava com a minha mãe, e ele me pediu para me guardar uma quantidade de droga na minha casa, porque tinha sobrado o que a gente estava vendendo. E aí eu fui pro meu quarto, aí eu coloquei do lado assim da minha cama, só que eu estava tão cansado, estava alguns dias virado e dormi. Só que minha mãe foi lá e achou essa quantidade de droga. E aí quando eu acordei, eu procurei, não achei. Eu falei, nossa, mano, minha mãe achou. E aí eu fui procurar com ela, com vergonha, porque ela sabia que eu estava bebendo, só que não sabia que eu estava usando droga. E ela descobriu da pior forma. E aí quando fui procurar com ela, ela falou, não, eu guardei. Eu falei, não, você tem que me entregar, porque não é meu, senão vão me matar. Já manipulando, né? Ninguém vai me matar. E aí ela falou, não, só vou entregar pro seu pai tá vindo aí. Eu fui e me deitei na minha cama novamente. E aí eu me cobri todo com vergonha. Quando meu pai chegou, meu pai tirou o cobertor assim e deu uma tapa na minha cara. Pá! Na minha cara. E começou a falar um monte. Então, depois desse dia que ele deu uma tapa na minha cara, eu já liberei um perdão para ele. Só que até hoje eu ainda tenho tem tipo uma barreira entre eu e ele, mano. Tem tipo uma barreira, até tanto que já tem algum tempo que ele entra em contato com minha família, mas tem algum tempo que eu não falo com ele. Não porque ele não quer falar comigo, é porque a gente tem tipo uma barreira, mano. Tem um trauma a qual eu fiquei. Só que eu creio que eu já liberei perdão para ele, ele já me perdoou, eu perdoei ele. Eu creio que Jesus está trabalhando. E aí, depois desse tempo, aí eu comecei, já joguei tudo pro alto. Minha família já sabe, então já não estava fazendo mais nada escondido. E comecei a fazer esses corre para essa pessoa, pra esse rapaz chamado Samuel. E ele começou a dominar essa cidade. Começou a dominar um bairro, dominar o outro, porque lá era diferente. Lá a pessoa, eu vou repetir, a pessoa ligava e eu ia entregar a droga onde a pessoa estivesse. E eu comecei a fazer isso. Comecei a praticamente morar dentro da casa dele. Todos os dias eu estava lá, toda hora eu estava lá. E eu vi esse rapaz crescer. Só que lá, como todo mundo se conhece, os policiais começaram a perseguir ele. E eu junto com ele, levamos vários enquadros. A polícia falando, procurando aonde é que estava a droga, falando que ia matar a gente. E aí minha família começou a ficar sabendo, todo mundo ficou preocupado. E aí conhecido da minha tia, que é policial, falou que
que os policiais estavam com a minha foto, eu ia matar um tal de um José e um tal de um Samuel, que era eu, e foi avisar para minha família. E aí um certo dia, e eu não estava nem aí, fiquei igual eu estava, não parava, nem diminuía. E aí um certo dia minha tia já aqui em São Paulo fez uma ligação para mim e falou: José, você quer vir aqui em São Paulo passear, passar um tempo aqui, até a poeira baixar aí? E eu falei: quero, eu falei para ela, para passear eu vou, agora não para morar. E aí eu vim passear, falei com ele, com esse Samuel, falei: vou lá em São Paulo passear. Não para fugir, que eu não estava com medo de fugir, porque acho que aquilo que estava dentro de mim me usando fazia com que eu não tinha medo, não tivesse medo de morrer. E aí vim, ela mandou a passagem para mim, eu falei: vou passar aí um mês. E aí eu vim nessa trajetória do Ceará para cá, eu trouxe alguma quantidade de cocaína para me vir usando no meio do caminho. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, cheguei na casa da minha tia, eu me lembro até hoje, cheguei no sábado à noite. Quando foi no domingo, ela me chamou e falou: José, eu tenho notícia para te dar. Falei: o quê, Janaína? Ela falou: tem aquele Samuel que você andava com ele? A polícia invadiu a casa dele e matou ele. 3 dias depois que eu cheguei aqui, invadiram a casa dele e mataram ele. Mas como invadiram? Pediram para ele abrir a porta, bateram, ele pensou que era um cliente. Quando ele abriu a janelinha do portão, o policial foi e deu na cara dele. Então quem era para abrir aquele portão? Era eu. Só que eu ainda não entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, o livramento. Porque eu nunca tinha conhecido a palavra, não sabia direito quem era Deus. Vim conhecer Deus aqui. E aí comecei a ficar aqui na casa da minha tia. Mas pensando que com essa notícia eu ia mudar. Eu ia ficar com medo. Mas não. Cheguei aqui, arrumei um emprego, comecei a trabalhar. Mas mesmo assim comecei ainda a ficar no uso da cocaína, beber. Só que nessa época que eu cheguei aqui, acho que mais ou menos em 2013, eu era de menor, tinha 17 anos. Eu comecei a usar a cocaína com 12 anos, no Ceará, eu conheci esse amigo meu. E aí cheguei aqui em São Paulo, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E aí arrumei um emprego, comecei a trabalhar. E aí eu pensei que eu ainda tinha um controle. Por que eu pensei que eu tinha um controle? Porque mesmo eu no uso da cocaína, mesmo eu virado, eu trabalhava, eu cumpria com meus compromissos. Então, para mim, estava bom. Só que é algo ilusório. A pessoa não vê, a pessoa não enxerga porque está cego, mas o inimigo já está trabalhando, o inimigo já está destruindo. A qual destruiu o quê? Já começava a destruir os meus sonhos, começava a destruir os sonhos da minha família, só que eu sem perceber de nada. Já não conseguia crescer, não conseguia comprar nada. E aí, fiquei nessa vida. E aí, quando eu chego em São Paulo, o marido da minha tia, ele bebia. Só que na época minha tia já era cristã. Só que o marido dela não era. A qual ela passou 10 anos sendo cristã, para depois o marido dela se converter, que hoje é pastor. Então aí eu comecei a andar com ele. Só que aí quando eu fui descobrir, ele também usava cocaína. Só que minha tia não sabia e o pessoal da família, ele era aquela pessoa que tinha mais ou menos o controle. Ele só usava final de semana, mas usava. Então eu fui para dentro de uma casa de uma pessoa que bebia e ainda usava cocaína. E eu comecei a andar com ele. Só que ele era uma pessoa que ele já era mais um certo tipo de idade. Ele fazia as coisas dele, usava, só que um certo tempo ele ia para casa, cuidava da família. Só que eu não fiquei, eu ficava na rua. Ou seja, já comecei a perder o controle da minha vida. Comecei a perder o controle da droga. E comecei a me apaixonar por a cocaína mais e mais. Cada dia que passava, eu me apaixonava por ela. Por que eu falo me apaixonei? Por que eu falo que eu amava? Porque eu fazia tudo o que fosse necessário para conseguir a cocaína. O que você imaginasse eu fazia. Se fosse para mim ficar acordado, eu ficava acordado. Se fosse para mim pular de um telhado, eu pulava para fazer o uso da cocaína. E aí,
Fiquei aqui em São Paulo, comecei a aprontar aqui também, comecei a me envolver com amigos também, a qual não era bom, amigos entre aspas, que só queriam me ver a destruição. E aí um certo dia minha tia falou assim, olha Zé, não dá para você ficar aqui não. Vamos mandar você para lá de novo, para dar um tempo lá. E eu falei, tá bom. Quando eu chego no Cirá de novo, para passar um tempo, ela falou, não, você passa um tempo lá, reflete no que você quer, mas é aquilo que eu já ouvi do pastor Carlinhos, você pode ir para onde você for, mano. Se você não tomar posicionamento, tomar atitude, mano, não tem jeito, você não é curado. Então não é o lugar, é você que tem que influenciar o lugar onde você está. O lugar não vai mudar você, mano, mas você pode mudar o lugar. Então eu saí daqui de São Paulo, mano, viajei 3 dias, cheguei lá, fiquei pior. Por que eu falo que fiquei pior? Cheguei lá, conheci pessoas que faziam uso do crack. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu fazia novamente, a vender droga, a entregar droga. Só que a droga que eu fui entregar agora, que tava a fama no momento, na minha época era só a cocaína e a maconha. Só que quando eu cheguei lá, já tinha passado uns 2 anos aqui, já estava de maior, quem estava dominando lá era o crack. E aí quando eu chego lá, a pessoa que está casada com a minha tia, era o traficante de droga, que estava casado com a minha tia. E eu já tinha conhecido ele há alguns anos. E eu falei, meu Deus, deu certinho, tô no céu. Ele começou a pagar certos tipos de coisa para mim e começou a fazer como eu fazia corre para ele. Entregar pedra de crack. E aí comecei a entregar. Entregava uma, 2. E aí, acho que uma semana depois que eu estava lá, eu cheguei numa casa a qual se juntava várias pessoas usuários de crack para usar. E eu fiquei lá por quê? Porque as pessoas já iam comprando e eu não precisava sair de lá. E eu não usava crack. Então, para mim, tava bom porque eu falei, eu não vou dar mancada porque eu não uso crack. E eu tava com minha cocaína no bolso. Só que quando acabou a cocaína, eu falo que eu acho que eu era trouxa, mano. Isso, os laços, mano. Os laços que Satanás montava. Acabou a cocaína. E aí eu falei, eu vou comprar cocaína aonde? Porque ela era difícil, era só pelo telefone. Lá até hoje não existe negócio de biqueira. É contato no telefone. Você liga e o cara vai deixar onde você estiver. E aí eu falei, nossa, não tem mais cocaína, mas eu preciso cheirar. Minha brisa é cheirar. Peguei a pedra de crack, joguei num prato, desmanchei ela e comecei a cheirar porque não tinha cocaína. E esse testemunho não é para acender a vontade de ninguém. Isso aqui é um testemunho para você ver aonde eu errei e não cometer o mesmo erro. E é para edificar a tua vida, esse testemunho. É um pouco difícil para mim porque é uma primeira vez que eu conto o meu testemunho assim mais ou menos completo. Mas eu creio que esse testemunho vai servir esse canal vai ser usado para você ver aonde José errou, onde as outras pessoas errou através do testemunho, para você não cometer o mesmo erro. Se afastar de amizade, se afastar de influência e não fazer aquilo que fizemos. E aí eu comecei a cheirar aquela pedra de crack. Só que eu falei, mano, não tá dando brisa nenhuma, mano. O crack. E aí eu nunca tinha visto ninguém usar crack. Só aquelas pessoas que estavam lá. Não sabia nem como é que fazia isso, mano. Aí comecei a perguntar, mas como é que usa isso aí? Tô vendo vocês usando aí. Aí o cara parecia um professor, mano. Ele pegou a latinha assim, amassou um pouco, colocou a pedra de crack pra mim. E aí eu não sabia nem acender, né? Eu falei, mas como é que faz, mano? Aí ele falou, não, pera aí que eu vou te ensinar. Aí eu coloquei a boca assim no buraco da latinha. Aí ele falou, é só sugar. Aí ele pegou o isqueiro e eu dei um trago. Depois desse trago aí, as pedras que eu tinha no bolso eu não vendi mais, mano. Eu usei tudo. Usei tudo. E aí, cheguei em casa, eu falei, e agora, mano? E o dinheiro para me pagar? E aí eu falei, achei uma solução. Ou seja, o inimigo me deu uma solução. Era 300 reais que faltava. Acho que eu usei umas 30. Era 10 reais. E aí eu fui no agiota, conhecido meu, peguei os 300 reais emprestado. Falei, daqui a um mês eu te pago. Ou qualquer coisa eu pago só o juro para você.
E aí cheguei na casa do marido da minha tia, eu falei, tá aqui, ó, vendi as 30 pedras pra você. Ele falou, cara, Zé, você é o cara, hein? Mal ele sabia. E aí paguei pra ele e fiquei devendo uma agiota. Beleza, aí eu comecei a ficar preocupado para pagar tudo, aí comecei a aprontar tanto lá. Aí minha tia falou, não, traz ele pra cá de volta. E aí eu vim para São Paulo de novo. Só que o interessante é que as pessoas, eu já vi testemunho de pessoas falando que quando você usa o crack a primeira vez, você não consegue mais parar, você começa a gostar, só que em mim foi diferente. Eu usei esse crack a primeira vez, só que não gostei. Gostava da cocaína, é por isso que eu falo que eu amava a cocaína. Só que eu vou te contar uma coisa, tanto o crack como a cocaína ou qualquer tipo de droga, mano, ela veio para destruir. Ela veio para matar. Por que eu falo isso? Porque lá na frente do meu testemunho que eu vou contar, você vai ver que nesse testemunho que eu vou contar lá na frente, eu comecei a chegar num estágio que eu estava pior do que uma pessoa que estava usando crack. Ou seja, é da pessoa, ou seja, que não tem o controle da droga. Não tem um controle daquilo que faz. E aí voltei para cá de novo e comecei a usar cocaína. Só que aí quando eu cheguei aqui, tinha uns conhecidos meus que estavam trabalhando em uma biqueira. E aí assim que eu cheguei, eu liguei para eles, você tá onde? Não, eu tô aqui numa biqueira aqui na Praça 8. Aí eu fui até eles, comecei a me envolver, resumindo um pouco. Aí ele falou, ó, começa a ficar aqui comigo aqui, mano. Aí você fica usando aqui e tal, a gente fica conversando. Eu comecei a ficar com ele ali. Só que eu nunca tinha traficado aqui em São Paulo. E dessa maneira, porque aqui é diferente quando eu cheguei. E aí ele me fez a proposta, você não quer traficar aqui junto com ele, a gente tá ganhando dinheiro aqui. Eu falei, então vamos traficar então. E aí comecei a traficar. Só que onde eu tava traficando, era do lado dos prédios onde a minha tia mora. E minha tia é evangélica. E aí eu comecei a traficar e minha tia observando. E um certo dia ela foi atrás de mim lá. Eu falei, não, vai embora, eu não quero saber. E aí minha mãe também veio atrás de mim, que ela tinha vindo para São Paulo também. Começou a vir atrás de mim. Eu falei, não, vai embora que eu não quero saber de ninguém. E aí um certo dia, a gente teve um rapaz lá que ramelou, pegou as drogas, usou. E eu comecei a me envolver com o gerente da biqueira. E aí eu comecei a andar com ele e ver o que ele fazia. E aí a gente pegou esse cara, levou para um certo lugar e ele começou a bater nesse rapaz. E aí ele me entregou a madeira e falou assim, ô Zé, bate nele aí também que eu já tô cansado. E aí a minha tia lá de cima viu, mano. Viu e começou a gritar, mano. E ela veio correndo, colocou a cabeça no muro assim, eu me lembro até hoje. José, vem aqui, para, você vai matar o rapaz. Aí eu pulei o muro, normalmente fui falar com ela. Ela se ajoelhou e começou a chorar. Não, meu filho, não faça isso e tal. E eu me lembro até hoje, mano, que ela falou, para com isso, não faça isso, porque amanhã pode ser você. Eu falei, não, Janaína, eu não tô fazendo, eu tô vendo você fazendo, olha o rapaz chorando aí, olha o rapaz gritando. E aí ela foi embora. E voltando um pouco lá atrás, que senão eu esqueço. E na questão da influência, eu falei da minha mãe, é até um pouco difícil eu falar isso. Minha mãe, um certo tempo, ela começou a perder o controle da bebida. Começou a perder o controle da bebida, ao ponto de eu e a minha irmã e pegar ela em certos tipos de lugar, caída na rua. Isso eu nunca contei e é difícil para mim contar. Chegava nos lugares, nos bares, chegava na rua, ela caída. A um ponto de... Ela morava em uma casa, minha avó morava na frente, e como ela bebia muito, eu não queria morar com ela e ia para casa da minha avó. E então ela passava meses bebendo, dentro de casa trancado. E aí um certo dia, a gente foi bater na porta dela, ela não abriu a porta. E aí minha avó preocupada já começou a chorar. E aí eu fui olhar a janela estava aberta. Eu empurrei a janela. Quando eu pequeno ainda, quando eu pulei a janela, eu fui no quarto dela, ela estava com um lençol amarrado na madeira da telha, se enforcando. Quando eu fui olhar, ela estava se batendo
tentando se matar. E eu fui pequeno, eu segurei, comecei a gritar. Minha avó veio, os pessoal pegou ela e levou ela para o hospital. Segunda vez, a gente foi bater na porta dela de novo e ela não aprendeu a lição. Batei na porta dela de novo. Quando eu entrei na minha casa, no banheiro, aí eu bati, ô mãe. E ela sem responder. Quando eu fui olhar, ela novamente com o lençol amarrado na madeira, tentando se enforcar. E mais uma vez, eu lá nessa situação. E aí vim para São Paulo, voltando no meu testemunho novamente. Comecei a traficar, andar com pessoas. E aí mesmo vendo, aí minha mãe veio para cá também, ficou firme. Só que um certo tempo ela teve uma recaída. E aí comecei a querer ajudar ela. Mas como que eu ia ajudar ela, sendo que eu estava dessa maneira? E aí comecei a se envolver com um rapaz chamado Bahia, que hoje ele está preso. Ele era gerente da Praça 8. E comecei a fazer alguns favores para ele. Ou seja, eu não era ninguém, eu não era gerente, não era ninguém. Só que o fato de eu andar com ele, do lado dele 24 horas, as pessoas pensavam que eu era. Só que ele começou a me dar algumas oportunidades. Ou seja, lá na Praça 8, ele falou: Zé, essa cocaína que a gente vende e essas outras drogas é do meu patrão, é do japonês. Só que ele me deu o espaço da gente vender o lança-perfume. Então o lança-perfume eu vou vender, então é metade sua e metade minha. E comecei a me envolver com ele, comecei a ganhar dinheiro, tudo. Só que chegou um tempo da minha vida que eu comecei a observar o dinheiro que eu ganhava, não comprava nada, não dava para nada. E aí um certo dia uma amiga da minha tia me chamou para me conhecer a igreja, num bairro chamado São João. E aí eu fui conhecer essa igreja, e aí gostei. Só que ainda eu ficava naquela, nem quente, nem frio. Não sabia o que eu queria. Um dia eu estava de pé, no outro dia eu estava caído. No outro dia eu estava de pé, no outro dia eu estava caído. Só que aí comecei a me afundar, mano. Comecei a me afundar de uma tal forma, de uma tal maneira, que nem eu mesmo conseguia me reconhecer, mano. Por quê? Primeiro passo, olha a influência aí de amigos. Um rapaz que eu andava com ele, eu estava com meu telefone, e aí ele falou: Zé, eu vendi meu telefone. E a gente usou o dinheiro do dinheiro que ele tinha vendido do telefone. E ele falou: por que você não vende o seu? Aí eu olhei assim, eu falei: não, eu vou vender, amanhã eu consigo outro. E aí vendi o meu telefone. E eu peguei tipo um vício. Era um vício. De tudo que chegava na minha mão, eu vendia. Então eu comecei a me afundar, mano. Eu saía de casa arrumado, com a roupa, com a blusa de frio, com tênis, e voltava para casa descalço, sem blusa, só de bermuda. E louco. Ou seja, eu comecei a vender as minhas coisas do corpo. É por isso que eu falei, eu não gostei do crack, mas a maneira que eu estava na cocaína, eu estava pior do que uma pessoa que usava crack. E aí minha família começou a observar aquilo que eu estava fazendo e comecei a me afundar. Só que eu era assim, eu me levantava, passava um mês tranquilo, depois eu caía. Só que agora um certo tempo para cá, eu tive algumas frustração como a minha mãe começou a ter algumas recaídas. E aí, olha o ponto que ela chegou. Ao ponto da gente chegar no ambiente onde ela estava, na casa onde ela estava, eu peguei ela novamente querendo se matar. Teve uma vez que minha tia ligou para mim: José, vem aqui que sua mãe não está atendendo no telefone. A gente já foi lá, bateu, só que eu acho que ela não está em casa, ela sumiu. E como é que eu ia resolver alguma coisa louco na rua? Só que mesmo assim eu fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela novamente, bati na porta, não abriu. Quando eu fui, arrombei a porta. Quando eu fui lá novamente, ela tinha tido uma recaída. Tentou se matar.
Cheguei lá, eu vi o lençol amarrado na telha e ela caiu no chão. E aí vai toda essa correria novamente, ao ponto que eu vou chegar. E aí um certo dia minha tia falou, Zé, não dá, mano, não dá. E aí, aí eu fiquei nessa vida, minha mãe um pouco nessa vida, levantava também, caía, levantava e caía. E aí chegou um ponto que eu comecei a chegar num ponto de sair de casa, passar semanas na rua, passar 3, 4 dias sem dormir em uma viela. E aí foi a minha primeira internação, a qual minha família não conhecia casa de recuperação, eu também nunca tinha conhecido. E aí fui internado a primeira vez. Só que fiquei 3 meses só nessa casa de recuperação. E saí. Saí dessa casa de recuperação, passei alguns dias de pé. E aí, quando eu passei alguns dias de pé, soube a notícia, sua mãe caiu de novo. O que é que a gente tem que fazer com ela? É por isso que eu falo, depois que a família conhece casa de recuperação, já era, tudo quer internar. Mas é que nem eu aprendi. A casa de recuperação ela não cura ninguém. Quem vai curar é o Jesus que está nela e as suas atitudes que mudar. O lugar não cura ninguém, a casa não cura ninguém. Só que é isso que eu falo, a influência de pessoas. Só que pessoas que estão dentro dessa casa de recuperação, usada por Deus, vai te influenciar para levar você até a cura. E aí, pouco tempo que eu saí da casa de recuperação, minha tia falou, a gente tem que internar sua mãe. Então, uma pessoa que tinha saído de um tratamento, uma casa de recuperação, vai internar sua própria mãe. Ali doeu em mim, hein? Doeu. Só que ainda não mudei. Fui lá, internei a minha mãe. Ela passou pouco tempo, saiu de novo. E aí continuei nessa vida. Me afundando cada vez mais. E aí, eu me lembro até hoje, um certo dia eu tinha caído, já estava uns 3 dias fora de casa. Cheguei numa viela. Fiquei nessa viela 2 dias sentado. Só me levantava, ia no canto da parede usar o banheiro e voltava. Os usuários de droga que ia lá, pedia para ir pegar droga, voltava. E detalhe, nessa viela era onde muitas pessoas passavam. Muitas pessoas passavam. E um pouco antes para mim chegar nessa viela, assim que eu caí na droga, e aí eu estava com vergonha de falar com minha família, de pedir ajuda para minha família. E aí eu passei em alguns lugares. Parei em algumas igrejas, pedi uma ajuda. O que os pastores respondiam era isso. Eu não posso ajudar você. Vem aí no culto no domingo. Não fazia nenhuma oração. E aí, nesse decorrer, eu acho que eu bati em umas 4 igrejas pedindo ajuda. Falei, eu preciso de uma casa de recuperação, eu preciso de uma clínica. Mano. E aí, nessas 4 igrejas, acho que eles não tinham conhecido, não sei. Ele falou, não, vem aqui no domingo que a gente conversa. E aí, passei nessas 4 igrejas e fui embora. Fiquei nessa viela. E nessa viela passava muita gente. E aí, eu percebia por causa das roupas das pessoas que passavam. As pessoas de terno, de gravata, passavam do meu lado. Passavam, só que nem falavam comigo. Só que, ou seja, eu não culpo eles. Eu escolhi ficar naquela vida. E aí eles passavam para lá, passavam para cá. E nada, eu falei, nossa, se Deus me esqueceu, mano. Ninguém fala comigo. E aí nessa trajetória, alguns dias, 2 dias nessa viela. E aí eu saí de lá dessa viela e fui para um terreno, a qual esse terreno era invadido, só que lá não tinha casa. Lá tinha alguns usuários de crack, a qual parecia uma cracolândia, nada contra, mas lá eles começaram a pegar aqueles plásticos pretos e fazer tipo umas casinhas. E eu comecei a me envolver no meio dessas pessoas. Só que eu só usava cocaína. Só que quando chegou num certo dia, eu acho que era no sábado, eu comecei a ver algumas coisas, as pessoas usando crack, comecei a enxergar algumas coisas.
Então olha aonde o inimigo aonde eu fui parar, aonde o inimigo me colocou. Eu saí de uma casa, de uma família, a qual eu tinha disposição para me ajudar, fui para o mundo, caí na droga, fui parar debaixo de um plástico preto, sentado no chão, usando droga. Eu até me lembro até hoje. Eu já tinha vendido meu tênis, estava com a meia suja. Eu não queria tirar a meia porque para não pisar direto no chão. Sem blusa de frio, destruído, mano. E passei alguns dias debaixo desse plástico preto, mano, usando cocaína. Só que eu creio que já eu tava um passo para começar a usar o crack. Era um segundo para usar, porque a cocaína já não estava dando mais aquela brisa de antigamente, mano. Eu usava, mas não estava dando nada mais. Não sei se era muitos dias já usando, muitos dias já virado. E fui parar debaixo desse plástico preto. E aí, quando foi num domingo de manhã, eu levantei e eu decidi. Eu falei, não, eu vou procurar ajuda da minha família. E aí fui para casa da minha tia a pé. E detalhe, quando eu estava naquele ambiente ali, eu estava decidido. Eu tinha decidido a morar na rua. Eu falei, dessa vez eu vou me jogar, mano. Eu vou morar na rua. Já estava ali bem uma semana ali sem tomar banho, fedendo. Daquele jeito, mano. Parecendo uma pessoa que não tinha mais jeito. E aí eu falei, eu tô decidido a morar na rua, eu tô decidido a ficar nessa vida, mano. Ou seja, tinha a minha família, só que não queria procurar com vergonha, porque os pessoas já tinham me dado várias oportunidades, a qual eu creio que Deus, hoje eu entendo, tenho a certeza que Ele me ama e me ama muito. Eu aprendi também com um pastor aí que se chama Pastor Carinho. Ele fala que a gente é queridinho de Jesus. Por quê? Porque as oportunidades que eu tive, mano, foi muitas, mano. Eu perdi as contas, mano, de oportunidade. E tem pessoas que... Eu conheço pessoas, mano, que teve só uma oportunidade. Sabe por quê? Porque na casa de recuperação onde eu tava lá, tinha um rapaz chamado Gilson, que ele passou um ano lá internado. E aí saiu. Quando chegou na rua, começou a roubar. No primeiro assalto que ele fez, os polícias matou ele. Então, já eu não. Eu tive várias oportunidades. Eu perdi até as contas. Por que de oportunidade que eu falo? Porque quando eu estava ali no tráfico da droga, comecei a se envolver com essas pessoas. E aí, teve um certo dia, eu não cheguei a ser preso. Ser preso e ir para cadeia. Mas cheguei a dormir um dia na delegacia. Por quê? Porque um certo dia chegaram lá na biqueira. Quando chegaram lá, eu já tinha... As drogas já não estavam mais, mas eu estava com o dinheiro. Então me pegaram, me levaram para a viatura. Mas o intuito deles era pegar o gerente da biqueira. Ou seja, eu estava com o telefone. Então eles falaram, a gente não quer você. Porque você não é ninguém, você não vale nada pra gente. Então não vai ter valor a gente levar você. A gente quer o gerente, e você sabe quem é. E aí eu calado na minha, sem falar nada. E ele falou, a gente vai ficar com o seu telefone. Se ele ligar, você vai atender. Ou seja, eles queriam pegar aquela pessoa maior através da minha vida. Só que detalhe, ele falou, se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai te matar. E ali começou a aglomerar bastante pessoas ali no meu bairro, todo mundo me conhece. E aí eles me pegaram, colocaram no porta-malas da viatura e foram embora. E quando chegou no certo local, pararam em um local chamado Cachoeira da Macumba. A qual tem um caminho que é caminho de sítio, que é tudo escuro, a qual as pessoas chamam Cachoeira da Macumba. Pararam lá e falaram o seguinte, se você não falar, a gente vai te matar. Me colocou para fora do porta-mala. Ou você fala onde está as drogas, você fala onde é a casa do Bahia, que ele já sabia. Só que eles queriam ouvir da minha boca, queria que eles ligassem. Mas graças a Deus ele não ligou para mim nesse dia.
não sei o que foi que houve. Ele falou, a gente vai te matar, me leva na casa dele. Eu falei, eu não sei onde é a casa dele, mano. Eu fico aí, eu sou laranja, eu vendo algumas coisas aí. E aí a gente começou a conversar, então a gente vai te matar. E aí um policial, que eu acho que ele já tinha mais ou menos uma experiência, falou, a gente já tá cansado, mano. Vamos deixar esse comédia aí, mano. Deixa esse comédia aí. E aí me liberaram. Isso é a primeira vez. Aí fui pego mais umas 3 vezes. Não nesse local, mas em outro local. Fui algemado. Aí dessa vez eu fui pro 9º DP. Me pegaram com dinheiro e com 12 pinos de cocaína. Me levaram pro 9º DP. Só que chegou lá, minha família foi lá, conversou, eu fui liberado. Só que um certo dia, então eu já estava mais ou menos acostumado a levar em quadro da polícia. Então eu não dava fuga, eu não fazia nada disso. Tipo assim, de carro, de moto, ou se eles enquadram. Dependendo da situação, logicamente que eu ia correr. Só que eu nunca tive essa oportunidade, sempre pegaram de surpresa. E um certo dia eu estava no Fiat Uno. Dessa vez eu acho que eu estava com um espírito dentro de mim que eu vou falar para você, queria acabar com a minha vida, mano. Acabar com a minha vida. Porque o intuito dele era me matar. Já tinha destruído tudo. Então só faltava me matar. Então eu estava no Fiat Uno, ele estava todo lacrado, e eu estava parado numa porta de uma firma. E aí, com poucos minutos que eu estava lá, acho que foi o pessoal da firma que ligou, chegou uma viatura. E aí, quando eu vi a viatura encostando, o policial bateu no vidro do Fiat, da porta do Fiat. E aí eu baixei o vidro. Quando eu baixei o vidro, ele colocou a arma assim na minha cabeça. Vai, desce do carro e mão na cabeça. E aí, nisso aí, ele com a mão na arma e a outra mão ele colocou a mão para tirar a chave do carro. Só que eu acho que estava enganchado e não conseguiu tirar. E o que eu fiz? Eu bati na mão dele, liguei o carro e saí. Eu não sei o que deu em mim, né? Não sei se foi um surto. Só sei que eu nunca tinha feito aquilo. E aí saí, acelerando o carro, e aí eles atrás. E aí os policiais atiraram no carro, a porta abriu do carro. Quando eu fechei, o vidro lateral quebrou. Então eu saí desse bairro chamado Santa Emília e fui dando fuga até sair no Acácio. Quem conhece aí na Praça 8 vai saber onde que é. E cheguei nesse bairro, eu entrei numa rua sem saída. Quando eu entrei na rua sem saída, eles atrás, eu consegui manobrar, e aí bati no muro o carro e saí arrastando, e aí fui embora. E esse horário era a hora das crianças saírem da escola. E aí passei por uma escola, quando eu cheguei perto da escola, tinha um ônibus. Então eu joguei em cima da calçada e fui embora. Quando eu cheguei lá na frente, no outro bairro, quando eu estava dando a curva, veio outro carro e bateu na frente do meu carro. Pá. E eu parei. Quando eu parei, e aí os policiais foi lá, teve uma mulher que já chegou me chutando, procurando cadê o canhão, cadê a arma, cadê a droga, só que eu não tinha, só tinha alguns pinos vazios e tava muito louco. E aí começaram a me bater. Só que eu não sei de onde surgiu esse policial, que esse policial tava paisando e falou, não, o menino é trabalhador, E aí eles pararam de bater em mim. Ou seja, Deus, mais uma vez, Deus me dando um livramento. Mais uma vez, Deus me dando a oportunidade. E aí fui para a delegacia. E é por isso que eu falo que o meu propósito de Deus eu entendo hoje que não era dentro de uma prisão. Era fora de uma prisão. Porque as oportunidades que eu tive, aquilo que eu fiz, que eu aprontei, que é só um resumo aqui nesse testemunho, os policiais não me levaram preso, eu não fui preso, é porque o meu propósito é no lugar onde eu estou hoje. Era aqui fora. Tem pessoas que têm um propósito lá dentro, mas tem pessoas que têm um propósito aqui fora. Faz o que faz, mas não cai na cadeia. Ou seja, eu não sei se é porque Deus já sabia que eu não ia ter estrutura, se eu não sabia se minha família não ia aguentar. Só sei que eu aprontei tudo isso e não fui preso. E aí voltando.
E aí internei a minha mãe, e aí fui me afundando cada vez mais. E aí comecei a ficar na rua, mano. Comecei a ficar na rua vários dias. E aí fui para casa da minha tia. Nesse dia. Já tinha passado por igreja, pedindo oportunidade. Falei com um certo tipo de pastor. Até me lembro até hoje. Eu estava na viela. E aí um rapaz usuário de droga falou para mim, ó, tem um pastor que está entregando umas marmitas. Eu já estava com fome. Fui lá, peguei a marmita com o cara, com o pastor. O pastor começou a conversar comigo. Quando eu toquei o assunto para ele assim, eu falei, olha, eu preciso de um lugar, mano. Eu já fui internado uma vez, eu preciso de uma clínica de recuperação, mano. Aí ele falou, não, tem um amigo meu ali, só que é o seguinte, vem aqui no culto amanhã, que a gente conversa. E aí, eu falei, nossa, ninguém me deu uma oportunidade, acho que Deus me esqueceu, mano. Então é uma confirmação para me ficar na rua mesmo. E aí eu falei, agora só resta a minha tia, mano. Só resta a minha família. E aí eu sei, por que eu falo só resta a minha família? Porque amigos somem, algum certo tipo de parente some, todo mundo some nessa hora. É só você, a droga, a sua brisa e a sua mente dizendo, você destruiu tudo, acabou com tudo. Naquele momento eu pensava em tirar a minha vida, porque da maneira que eu estava, já tinha perdido tudo, a minha consciência já, a qual, em um certo tipo de lugar, eu falei, não, eu vou tirar a minha vida. Mano. O inimigo já querendo tirar a minha vida. Só que mal ele sabia o que é que Deus tinha preparado lá na frente para mim. Mal ele sabia que aquele homem chamado José Anderson ia se transformar essa pessoa que hoje, através desse canal, está dando um testemunho para edificar a vida de alguém. Por quê? Porque eu creio que tudo aquilo que eu passei vai servir para pessoas que vai ver esse testemunho e vai ser tocado por Deus. Por quê? Porque isso que eu passei não é mérito para mim, mas isso é para servir e para o nome do Senhor ser glorificado. Por quê? Porque eu creio que vai ter jovens que vai ouvir esse testemunho, vai ter famílias que vai ouvir esse testemunho, e eu creio que vai ser usado para você ver o caminho que você está levando e falar, nossa, o testemunho desse rapaz serviu para mim, então vou mudar de direção hoje. Então você que vai ouvir esse testemunho, que está ouvindo esse testemunho, pega a minha vida como exemplo, escuta o seu pai, escuta a sua mãe, coloca pessoas do seu lado, mano, que realmente vai te ajudar, porque tem pessoas que vai estar do seu lado, que é mais para te destruir, não te ajudar. Mas creia que Deus vai levantar pessoas para colocar do seu lado, para te resgatar, para te ajudar, para te influenciar. E você, essa pessoa que já foi muito influenciada, eu creio que através desse canal, através desses testemunhos, você vai ser uma pessoa que vai influenciar outras pessoas. E da mesma maneira que você está ouvindo eu contar esse testemunho, eu creio que Deus vai te transformar e um dia você vai contar um testemunho da tua vida também. Em nome de Jesus. Ou seja, então eu cheguei nesse ponto. Ninguém me ajudar, todo mundo abandonou. E eu cheguei num certo ponto também que se eu não me posicionasse, até a minha própria família ia parar de me ajudar. Por quê? Porque as atitudes que eu estava tomando estavam mostrando para elas que eu não queria nada com a vida. Eles estavam de braços abertos para me ajudar. Só que as atitudes que eu tomava, eu estava falando para eles assim, eu não quero ajuda. Mano. Então chega um ponto que as pessoas cansam. Mano. Chega um ponto que as pessoas, não é que elas desistem, mano, mas ela vê que as pessoas não querem nada com nada e deixa você viver a sua vida. Mano. Então, se você chegou nesse ponto, mano, que você está pensando que todo mundo já desistiu de você, que Deus não está olhando para você, as pessoas podem desistir de você, mas o Deus que eu sirvo, Ele nunca desiste de você e nunca vai desistir. Por quê? Porque eu sou prova viva, mano. Eu sou prova viva. Eu sempre tenho isso na minha mente, que o verdadeiro milagre não é você conquistar um carro, não é você conquistar uma casa. O verdadeiro milagre
é você ver um ex-traficante de droga, um ex-usuário de droga, um ex-ladrão, ou seja, falando da palavra de Deus e contando um testemunho. Por quê? Porque eu já roubei muito. Não fui aqueles caras que roubei banco, que roubei coisas grandes, mas isso não tem diferença. Eu já roubei da mesma forma. Por quê? Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Ou seja, a única diferença é as consequências que você vai levar, dependendo da atitude que você toma. Então aí fui atrás da minha tia. E aí quando eu cheguei na casa da minha tia, destruído, eu falei, eu preciso de ajuda. Mano. E para você vai entender no lugar onde eu estou hoje, para você entender como é que Deus trabalha. Só que você só vai entender depois. Então assim que eu cheguei, eu acho que ela estava me esperando. Mano. Estava me esperando. Eu tomei um banho, comi um pouco. Quando eu sentei no sofá, eu falei, eu vou dormir. Ela falou, não, é o seguinte, a gente vai te levar lá para a casa de recuperação onde você passou da outra vez. Aí eu já, não, para lá eu não vou voltar não. Para lá não. Eu não... Ela falou, mas o lugar tá ruim assim, você não quer voltar? Eu falei, não, para lá eu não vou voltar, eu vou para qualquer canto, mano. Para qualquer crime, mas para lá eu não vou voltar. Já passei por lá uma vez. E aí um rapaz chamado Robson tinha conhecido o Leonardo, que já foi diretor da casa onde ele passou lá. É da mesma igreja da minha tia. Entrou em contato com o pastor Carlinhos, do projeto Evangelho Fora das Quatro Paredes, a qual eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, mas Deus abriu aquele lugar, Deus preparou aquelas pessoas, ou seja, preparou tudo só para receber, só para me receber. Por quê? Porque eu creio que esse lugar, Deus abriu, preparou, estruturou as pessoas, para quê? Para receber pessoas que nem eu e para receber outras pessoas que tá aqui até hoje. E aí minha tia começou a falar, não, e por que você não fica nessa, que é mais perto daqui, é mais perto da cidade? Eu falei, não, eu quero ir para outra clínica, mano. E aí entrar em contatos com outras clínicas, com outras pessoas. E aí chegaram nesse contato do pastor Carlinhos e do Leonardo, a qual era conhecido desse rapaz chamado Robson. E aí eles combinaram tudo, combinaram. E aí eu vim para esse lugar. Só que eu vim, ó a minha mente, eu vim decidido a não querer nada com Deus. Vim decidido, eu falei, eu vou para esse lugar, mas eu vou para... Quando chegar lá, mano, eu vou obedecer a regra da casa, mas eu não quero nada com Deus, mano. Vou passar só um tempo lá e vou embora. Engano meu, mano. Engano meu. Porque o lugar qual Deus tinha preparado para mim não era simplesmente para me curar da droga, mas era para me transformar por dentro, para poder as pessoas ver por fora. Deus tinha preparado esse lugar para não me tratar simplesmente para mim parar de usar droga, mas para me curar por completo, para tratar o meu caráter, para tratar a minha soberba, para me curar realmente. Eu não sabia, mas Deus já tinha preparado. E aí eu vim para esse lugar. E aí meu tio me pegou, o marido da minha mãe, meu padrasto. E aí eu vim nessa trajetória de Guarulhos para cá, para Santa Isabel. E a gente se perdeu um pouco no caminho. Cheguei aqui, achamos o caminho. Chegamos aí numa chácara. E aí quando me recebe o pastor Carlinhos. Na época eu cheguei, logicamente, eu não conhecia eles. Nunca tinha visto, mano. E aí recebe o pastor Carlinhos e o Leonardo. E aí ele chegou no portão, e eu de longe assustado, eu falei, nossa, mano, onde é que eu tô? E aí ele falou, não, vem aqui. Aí eu, antes de abrir o portão, aí fez uma pergunta pra mim. O que é que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim me tratar. Então é o seguinte, eu só vou abrir o portão se você repetir comigo. Eu falei, não, pode falar que eu repito. Repita comigo. Você vai entrar
e vai sair daqui curado. Em nome de Jesus. Aí eu fui repetir e aí ele foi abrir o portão. Só que quando eu me deparo, mano, com o pastor Carlinhos, Leonardo, parece até algo engraçado, mano. Eu já não queria nada com Deus. E aí eu observo pra ele, eu falei, nossa, esse aí é o pastor, mano? E aí quando eu entro na casa de recuperação, eu entrei com esse pensamento, ó, esse aqui é o pastor Carlinhos, que eu tava falando pra vocês, contei no testemunho. Quando eu cheguei nessa casa, aí o pastor Carlinhos e o Leonardo me recebeu. E é isso que a gente fala, mano. Quando a pessoa vai em um lugar para visitar ou para ficar, a primeira impressão é que vale. Mano. A pessoa quer voltar, a pessoa quer ficar. Então eu entrei nesse pensamento de não querer nada com Deus. Só que quando chegou aqui dentro, eu comecei a observar algo. Com alguns dias que eu estava na casa. O Leonardo conversando comigo, o pastor conversando comigo. E aí eu comecei a observar. Comecei a observar o Leonardo e comecei a observar o pastor. Não porque só tinha eles dois na casa, mas eram as duas pessoas que estavam me instruindo. Eram as duas pessoas que estavam me ensinando. E aí eu comecei a observar a humildade do pastor. Eu falei, caramba, o pastor é o pastor dessa casa, mano. Ele é dessa forma, humilde, mano. E aí comecei a observar o Leonardo, como ele tratava as pessoas. E aí eu comecei a ser transformado ali, mano. É por isso que eu falo, a influência, o testemunho, mano. Por quê? Porque eu cheguei sem querer nada com Deus, só que a maneira deles trabalhar e a maneira deles falar e deles andar começou a despertar o de mim dizendo, não, eu preciso ser igual a esses caras, mano. Vou falar a real, eu quero ser igual a esses caras. E começou a me despertar, mano. E aí eu comecei a ter um trabalhar com Deus. E aí o Leonardo começou a me chamar para perto. Começou a me instruir, mano. José, é o seguinte, é assim, mano. Só que o meu pensamento era, eu cheguei aqui no mês 8, e eu falei, quando for em janeiro, eu vou embora. Em janeiro eu vou embora. Só que o tratamento dessa casa aqui, a qual Deus colocou no coração do pastor, é 7 meses. Só que o meu pensamento, eu não tinha ainda tendo um verdadeiro encontro com Deus. Eu não tinha entendido ainda o que Deus tinha comigo, mano. E aí comecei a conversar com os dois. E aí comecei o Leonardo começou a me instruir, me ensinar, me dizer, José, é o seguinte, mano, é dessa forma, eu creio que você já está curado, mano. E aí o pastor Carlinhos me falou uma frase, mano, que até hoje eu guardo. Falou, José, é o seguinte, quando você entrou nesse portão, você já foi curado e você já está curado. O que você precisa aprender é viver a cura. É isso que você precisa aprender a viver, mano. É viver a cura. E aí comecei a me interessar, mano, em fazer aquilo que eles faziam, mano. Mas fazer o quê? Chegar às pessoas, independente de onde aquelas pessoas vieram, independente da classe social, chegar, abraçar e cuidar da mesma forma. Sabe o que foi que me chamou a atenção? Que independente da cidade da pessoa, independente da família, independente da pessoa, quem ela era, o tratamento era igual. O tratamento era igual. Tanto para a visita que chegava, quanto para o aluno, mano. Então começou a me despertar. A qual eu falei para o Leonardo uma vez. Eu falei, Leonardo, é o seguinte, mano, você é um exemplo para mim, então toma cuidado, mano. Toma cuidado, porque é o seguinte, eu tô sendo instruído por você, então onde você errar, eu vou errar também. Ele até brincou comigo, até o pastor brincou comigo, ô José, isso é forte, mano. Tá vendo aí a responsabilidade e tal? E eu nunca imaginava, mano, que eu ia ter esse desejo de ficar junto com eles, mano. Por quê? Porque na minha mente, mano, eu falei, jamais eu quero ficar desse tanto de tempo numa casa de recuperação, mano. Jamais eu quero ajudar essas pessoas, mano.
Eu quero me tratar, olha a minha mente, eu quero me tratar e ir embora. Mas o tratamento é aqui junto com essas pessoas. O tratamento a gente fala individual, mas a minha cura está nas outras pessoas, mano. A minha cura está em você. A sua cura também está em mim. Ou seja, através da palavra, da sua palavra pode me curar e através da minha palavra também pode te curar. Então é um ajudando o outro. Então só que eu não tinha entendido isso ainda. Vim entender aqui dentro. E aí com um certo tempo de tratamento, eles me instruindo, comecei a ajudar na casa, comecei a pregar um pouco. Ou seja, aprendendo, mano. Aprendendo. E aí também, detalhe, eu comecei a observar como é que o pastor pregava. Eu falei, cara, o pastor prega desse jeito, mano. O Leonardo prega dessa forma. E aí, como eu já tinha passado por uma casa de recuperação a primeira vez, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, é tudo diferente, mano. O ritmo é diferente, mano. O cronograma da casa é diferente. A maneira que o pastor está trabalhando é diferente. Não falando mal de outras casas de recuperação. Cada um tem sua forma de trabalhar, mano. Eu só estou falando a diferença. Estou falando a diferença daqui, do trabalhar daqui. Por que eu falo isso? Porque eu já tinha passado por outra, vi o cronograma e comecei a observar. E eu comecei a ter aquele desejo de mim. Mano. A qual, quando eu falei pro Leonardo, eu falei, Leonardo, é o seguinte, mano. Eu tô começando a ter o desejo de ficar aqui dentro, mano. E ele falou, Zé, é o seguinte, eu já passei por isso aí, mano. Já passei por isso aí e eu sei, mano. Isso aí é Deus trabalhando no seu coração, mano. Por quê? Porque aí eu comecei a me identificar com o Leonardo. Como ele, da primeira vez que ele foi para uma casa de recuperação, ele tinha 26 anos. Porque depois ele contando um testemunho para mim, né? Ele tinha 26 anos. E hoje, quando eu cheguei aqui a gente nem chama de casa de recuperação, aqui a gente chama de retiro espiritual. A gente conhece como retiro espiritual. Então, quando eu cheguei nesse retiro espiritual, mano, eu também tinha 26 anos. Hoje eu tenho 27, fiz 27 aqui, fiz meu aniversário aqui. Então, eu comecei a pegar as histórias dos dois, mano. E aí, Deus começou a colocar no meu coração o desejo de ficar, mano. O desejo de ajudar, mano. O desejo de doar um tempo da minha vida para fazer o quê? Para fazer aquilo que eles fizeram por mim. Ou seja, aquilo que eles fizeram por mim, eu quero também transmitir para outras pessoas. Ou seja, é isso que eu falei no começo. A influência, mano. Ou seja, você tem um poder de influenciar pessoas, mano. Hoje não é o mundo mais que influencia nós. É nós que influencia o mundo, mano. Ou seja, por isso que eu creio que através desse canal vai influenciar muitas pessoas. Através do meu testemunho, através do testemunho do pastor Carlinho, através do testemunho do Leonardo, vai edificar muitas pessoas e vai influenciar muitas pessoas. Então eu cheguei nesse lugar, terminei o meu tratamento, e aí eu falei, não quero. Aí o pastor Carlinho falou assim, não quer. Ele até brinca, né? Ô Zé, vai embora, mano. Você não quer ir embora não, mano? Já deu seu tratamento, mano. Eu falei, não, pastor Carlinho, deixa um pouquinho aqui, mano. Deixa eu ficar mais um pouco aí. Ou seja, eu decidi doar um tempo da minha vida para ficar nesse lugar, mano. Para ficar nesse lugar. Ou seja, não é através da vida do pastor Carlinhos, através da vida do Leonardo. Mano. Eu estou me tornando a pessoa que eu sou hoje, mano. Ou seja, eu aprendi isso aqui. Eu acho que não que eu não aprendi nada, mano, lá fora, mano. Mas o que eu tô aprendendo aqui, mano, é aquilo que eu tô aprendendo pouco, mas tô colocando em prática, mano. E é coisas que eu nunca vi, mano. Eu nunca vi o aprendizado, mano, que a pessoa aprende, mano. E aí eu decidi, eu falei, eu vou doar um tempo da minha vida para esse lugar. Ficar aqui para ajudar, mano. Ou seja, assim como eu fui curado, mano, a gente crê, mano, que outras pessoas também é curada, mano, através do amor e do poder de Deus, mano. Ou seja, aquilo que a gente passou serve
para as outras pessoas. A gente só vai entender depois, mano. Então eu creio que você que tá ouvindo esse testemunho, mano, que ouviu esse testemunho até o final, mano, Deus está dando mais uma chance, mano, mais uma oportunidade, mano. Então que nós possamos abraçar, mano, essa oportunidade. Porque eu tive essa oportunidade, mano, de vir para um lugar como esse, de encontrar pessoas como essa, mas às vezes você não pode ser que não dê tempo de você encontrar pessoas e encontrar um lugar como esse. Mano. Ou seja, a qual hoje eu me encontro aqui nesse retiro espiritual, já vai fazer 9 meses, e eu ainda preciso de mais, porque a cada dia eu preciso de mais cura. E tô aqui e pretendo ficar o tempo que Deus permitir na minha vida, mano. O tempo que Deus permitir na minha vida. Mas para quê, José? Para fazer aquilo que Deus fez na minha vida, mano. Para fazer aquilo que eu tô sendo ensinado, mano. Por quê? Porque sempre tem uma pessoa que te ensinou, mano. É o pai, é a mãe, é um amigo, é um pastor. Sempre tem uma pessoa que vai te ensinar, mano. Então, se Deus te levantou também para aconselhar outras pessoas. Mano. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa chega num determinado caminho, falha e pensa que não é digno, mano. Pensa que não é digno de se levantar novamente e ajudar outras pessoas. Mas eu creio que você é digno. Mano. Por quê? Eu creio que você é digno. Porque eu também cheguei nesse ponto de falar assim, não, eu não sou digno mais de ajudar ninguém, eu não sou digno de falar com ninguém, mas Deus, Ele transforma, Ele cura e Ele liberta. Mano. Então eu me encontro hoje do lado dessas duas pessoas, mano, a qual Deus colocou no meu caminho, mano. A qual a palavra, mano, que eu falo é gratidão, mano. Se eu tô hoje aqui, mano, e eu quero ficar, mano, sabe por que mano? É a gratidão, mano. É a gratidão, isso é a gratidão. Ou seja, quando a pessoa quer ajudar, a atitude que ela toma sem falar nada, mano, é a gratidão, mano. Então a palavra é essa, gratidão. Amém. E eu quero que Deus abençoe a tua vida e que esse testemunho possa edificar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.